Olá, pessoal. Aqui é o professor Tiago falando e nós vamos resolver uma questão do Enem da prova de 2019 sobre modelos atômicos. Em especial, o modelo atômico aqui é o modelo atômico de Dalton e o que os seus postulados contribuem ainda nos dias de hoje. Para que a gente consiga resolver essa questão com tranquilidade, eu gostaria de lembrar com vocês rapidamente o que falava a teoria atômica de Dalton, escrita lá no século XIX. Dalton, que já foi professor de física, química e matemática na Universidade de Manchester, e que estudou também uma doença na qual tinha-se dificuldade de diferenciar cores. Ele também era acometido dessa doença, que hoje é conhecido, em homenagem ao próprio nome dele, de daltonismo, né? Os postulados de Dalton, ou a teoria atômica de Dalton, de uma forma bem resumida, diziam basicamente assim. O primeiro postulado, que a matéria é constituída de pequenas partículas esféricas, maciças e indivisíveis, denominadas átomos. Então, o termo átomo, resgatado lá dos gregos antigos, que significa indivisível, Dalton acreditava que essa menor porção da matéria ela era esférica e era maciça. O segundo postulado diz que o conjunto de átomos com a mesma massa e tamanho apresentam as mesmas propriedades, e aí constitui o chamado elemento químico. O terceiro postulado diz que elementos químicos diferentes apresentam átomos com massas e tamanhos diferentes, e, portanto, também diferentes propriedades. Um quarto postulado diz que a combinação de átomos de elementos diferentes, numa proporção de números inteiros, origina substâncias diferentes. É essa base teórica que foi necessária para que cientistas como Lavoisier e Proust se sustentassem aí dentro do seu cálculo estequiométrico, que eram aqueles cálculos feitos de forma bastante prática, né? Resolvido esse conteúdo aí em laboratório. Um quinto postulado diz que átomos não são criados nem destruídos, são simplesmente rearranjados nas reações químicas, originando, portanto, novas substâncias. Bom, diante dos postulados escritos por Dalton, voltamos à questão e agora vamos ler a questão na íntegra. A questão de 2019 fala basicamente assim. Em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro, o intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, na qual continham 5 postulados que serviam de alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. Bom, então ele numerou lá os postulados de 1 a 5, já vamos ler juntos aí esses postulados, mas eu queria que você observasse primeiramente comigo, lá no final, né, da questão, os 2 últimos parágrafos. O penúltimo parágrafo, que começa aqui embaixo na seta, diz assim, ó, após o modelo atômico, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria. Não esqueça, então, a natureza elétrica da matéria foi o modelo atômico chamado modelo atômico de Thomson, que veio depois de Dalton. Também a composição e organização do átomo e a quantização da energia do modelo atômico. Então, depois toda a teoria atômica, até a teoria quântica aí, que veio depois de Dalton. Dalton foi o primeiro modelo atômico. No último parágrafo diz assim, com base no modelo atômico atual, então, se a gente comparar o modelo atômico atual, que descreve um átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Então, eu vou grifar isso aqui para vocês. Qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto de acordo com a base no modelo atômico atual? O modelo atômico atual é o modelo quântico, né? Então, o que nós conhecemos hoje que ainda é válido desde a época de Dalton, ainda é válido hoje? Então, vamos lá, agora sim, lendo aí todos os cinco postulados de Dalton. O primeiro postulado diz que a matéria é constituída por átomos indivisíveis. Na época de Dalton, ok, a matéria é constituída por átomos indivisíveis. Por isso a palavra átomo, né, do grego indivisível. Mas hoje não, isso é uma afirmação incorreta. O átomo é sim divisível. Depois do modelo atômico de Dalton, depois de Thomson em diante, uma vez que foi colocada a natureza elétrica da matéria, né, foi descoberta a natureza elétrica da matéria, e aí se encontrou os elétrons dentro do átomo, o átomo dividido, portanto, em núcleo, eletrosfera, em prótons, nêutrons, elétrons.
nós conseguimos perceber que o átomo, sim, ele é divisível. Eu posso tirar coisas do átomo, eu posso tirar um elétron do átomo, eu posso adicionar um elétron no átomo. Então, a ideia da indivisibilidade do átomo só é válida no modelo atômico de Dalton. A partir de Thomson para frente, a ideia que o átomo ele é indivisível é incorreta. Então, o primeiro postulado não é válido para os dias de hoje. O segundo postulado diz que todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Então, na época, Dalton acreditava nisso, que os átomos, né, são átomos de um mesmo elemento, desde que eles tenham a mesma massa, as mesmas propriedades. Mas hoje nós conhecemos os átomos que são de um mesmo elemento, mas são isótopos entre si, né? Vale a pena pegar, por exemplo, o isótopo do carbono, que vão ter diferentes números de massa, com uma massa 12, 13 ou 14. Então, os isótopos na natureza, se conhece alguns isótopos na tabela periódica toda, há cerca de 20 elementos químicos que apresentam a chamada isotopia, né? Os átomos que são isótopos, aqueles que são do mesmo elemento, têm o mesmo número de prótons, porém apresentam massas diferentes. O que significa que o postulado 2 ele é incorreto para os dias de hoje. 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Então, o terceiro postulado, ele acredita que se eu tiver átomos de elementos diferentes, né, átomos em particular, seus átomos têm diferentes massas. Bom, se os átomos são de elementos diferentes, eles têm que ter diferentes massas? A priori, não. Hoje nós também conhecemos que existem aqueles elementos químicos ou átomos de elementos diferentes e que apresentam sim a mesma massa. E eles são chamados de isóbaros. Portanto, é falso o postulado 3 para os dias de hoje. Postulado 4. Os átomos são indestrutíveis nas reações químicas, mantêm suas propriedades. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Na verdade, os átomos eles não são indestrutíveis. Eles podem sim ser destrutíveis. Eu posso destruir um átomo. Eu posso destruir um átomo a partir não só de uma reação química, mas de uma reação nuclear. A própria fissão nuclear consegue, né, dividir o núcleo do átomo e dividir ele ao meio, ou em massas menores, você pode ter aí a destrutibilidade do átomo, sim. Nos dias de hoje é possível. Então, o quarto postulado estaria incorreto. Bom, se há 5 postulados, nós já falsificamos aqui 4 deles, deve ser o quinto postulado, que diz que átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros, pequenos, né, inteiros e pequenos, para formar compostos, para formar novas substâncias. Essa é a base do chamado cálculo estequiométrico, né? O quinto postulado ele é válido até os dias de hoje. Todo o cálculo estequiométrico, toda a lei das proporções aí de Proust, ou a lei da conservação de massa de Lavoisier, a base do cálculo estequiométrico, ela é fundamentada ainda nos dias de hoje no quinto postulado. Os átomos vão se combinar numa reação química em determinadas proporções, né? Isso é bem importante, o quinto postulado é correto. Então, analisando agora a questão, visualizando a questão como um todo, né, na última alternativa, na última linha, ele fala lá com base no modelo atual, que descreve o átomo nos postulados de Dalton ainda é considerado correto, é apenas o quinto postulado. E você marca comigo a alternativa E. Eu espero que essa questão tenha ajudado você a relembrar os modelos atômicos. Segue ao lado aí algumas opções de outros vídeos que você pode estar assistindo aqui no canal. Espero que você tenha curtido. Obrigado por hoje, bom trabalho, bons estudos. Valeu, até mais, um abraço.